Ok, boa noite pessoal, ou bom dia, depende do horário que você está olhando. Esse é o vídeo para a atividade de física, certo? Aqui pelo meio desse vídeo você vai ver algumas questões que deverão ser resolvidas e entregues, certo? O tema desse vídeo são os gráficos do movimento uniforme e algumas definições do movimento uniformemente variado, certo? A gente vai começar pelo gráfico do movimento uniforme de velocidade em função do tempo, certo? É um gráfico muito bacana, muito simples, certo? Como vocês sabem, no movimento uniforme, a velocidade ela é constante, ou seja, significa que com o passar do tempo, essa velocidade não vai mudar, vai ser sempre a mesma, como você percebe aí nessa tabelinha. Se você começar a medir a velocidade de um objeto que está em movimento retilíneo uniforme, você vai ver que no instante 1 segundo, ele vai estar com a velocidade de 10 metros por segundo. Passou-se 1 segundo, foi aí para o instante de 2 segundos, ele vai estar com a mesma velocidade de 10 metros por segundo e daí por diante. Lembrando que a unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas para o tempo é segundos e para a velocidade é metro por segundo, ok? Então a gente vai ver como que é esse gráfico da velocidade em função do tempo, certo? Aqui eu tenho no meu eixo horizontal o tempo, as medidas de tempo. Instante zero, instante de 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Aqui para a posição, o meu eixo vertical, eu tenho medidas de velocidade. 0, 2,5, 5, até chegar no 10. Esse gráfico ele é construído para a tabela que vocês viram anteriormente, para essa tabelinha. Então vamos lá. No instante 1 segundo, a gente olha primeiro para o eixo X ou para o eixo do tempo, e aí você olha aqui para o 1 segundo e vai lá em cima para o ponto, e você vai ver que no instante 1 segundo ele está à altura do 10, que é a velocidade correspondente, certo? Para o instante de 2 segundos, o 10 também, porque a velocidade permanece a mesma e não se altera. Para o instante de 3 segundos, também 10. Então você tem esse tipo de gráfico, o gráfico de uma função constante, certo? É apenas uma linha constante em cima daquele valor da velocidade do movimento uniforme que você está estudando, daquele objeto, daquele carro, daquela partícula, certo? E uma coisa interessante que a gente tem que observar quando a gente está falando do gráfico da velocidade em função do tempo, essa área que eu coloquei aí sombreado, que fica abaixo da linha do gráfico. Essa área ela tem um significado físico, ela tem um valor, ela é importante. Em uma questão que você for resolver, certo? Pode ser que a questão não lhe dê uma certa grandeza. E aí, só de olhar para o gráfico, você tem condições de calcular essa grandeza. Essa área ela pode ser calculada, como é um retângulo, você pode simplesmente multiplicar a base, veja aqui que é 0 até 3, ou seja, uma base que tem 3 metros, 3 centímetros de comprimento, 3 unidades de tamanho de comprimento. E aqui na vertical você tem de 0 até 10, certo? No caso, se eu fosse calcular a área desse retângulo aqui, era só multiplicar 3 por 10, base vezes altura, certo? E você encontraria uma área de 30 unidades quadradas. Essa área ela tem uma grandeza, ela é uma grandeza, certo? Para esse gráfico ela é uma grandeza. E é por isso que eu quero que você vá lá na página 105 desse livro, Poluição e Movimento, que vocês têm, e me respondam na atividade que você deve me entregar, que grandeza é essa, que é numericamente igual ao gráfico sobre essa linha, essa área aqui, certo? Que grandeza é igual
a essa área, você vai encontrar essa resposta lá na página 105 do livro de vocês. Certo? Bom, o próximo gráfico que a gente vai analisar, ainda do movimento uniforme, ainda não chegamos no movimento uniformemente variado, é o gráfico da posição pelo tempo. Certo? A posição ela vai variar conforme o tempo vai passando. Ela é diferente aí do caso da velocidade, que permanece o mesmo no movimento uniforme. No movimento uniforme para a posição, ela varia, certo? E a forma de você calcular o tanto que a posição de um objeto variou ao longo do tempo é utilizando essa fórmula, que é popularmente conhecida como a fórmula do sorvete, certo? Aqui nessa fórmula matemática você tem a posição final daquele objeto que você está estudando é igual à posição inicial mais a velocidade daquele objeto vezes o instante de tempo que você está observando. Então vamos lá, vamos supor que você esteja estudando, por exemplo, um carro. Esse carro ele parte de uma posição inicial igual a zero. Ele não estava em nenhum quilômetro daquela avenida, daquela pista que ele estava. Então a gente pode considerar que é zero. E aí ele está com a velocidade constante de 30 metros por segundo. Qual vai ser a posição dele depois de um certo tempo? É só você substituir essas informações aqui na fórmula que você consegue calcular a posição dele. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, para um objeto que possui uma velocidade aí de 2 metros por segundo. Eu tenho aqui que o objeto parte da posição inicial, a sua velocidade é substituir pelo número 2, e eu tenho a posição desse objeto no instante de tempo 1 segundo, certo? Passou-se um segundo, eu vou observar qual é a posição desse objeto, substituindo aqui eu encontro que a posição dele é 2 metros de distância da posição que ele estava quando começou esse movimento. No instante t igual a 2, certo? 2 segundos depois que começou o movimento dele, ele vai estar na posição 4 metros. Olha só, eu substituí de novo aqui na fórmula. A posição inicial continua sendo 0, só porque agora o tempo passou a ser 2 e a posição dele virou então 4 metros. Então ele se distanciou 4 metros de onde ele começou o movimento. E aí a gente faz também para a posição, para o instante de tempo, 3 segundos. Substituindo na fórmula, você encontra que depois de 3 segundos, aquele carro vai ter se deslocado 6 metros. Certo? Passou 3 segundos, ele se deslocou 6 metros de onde ele estava inicialmente, de onde ele começou o movimento. Certo? Então, com essas informações aqui, eu consigo montar também um gráfico para a posição daquele objeto em função do tempo. Certo? Lembrando, a velocidade é constante no movimento uniforme, ela é sempre a mesma, não muda. Não importa qual seja o instante de tempo que você está observando o movimento daquele carro, mas a posição ela muda sim à medida que o tempo passa. É por isso que o gráfico da posição em função do tempo, ele tem essa cara aqui. É um gráfico inclinado, é um gráfico de uma função do primeiro grau, certo? E aqui, novamente, eu vou ter o tempo aqui na horizontal, mas agora eu tenho, ao invés da velocidade, eu tenho a posição. Então, para o instante de 1 segundo, como a gente viu naquela tabela, ele vai estar na posição 2 metros. Está aqui alinhado com a minha posição de 2 metros. Para o instante de 2 segundos, você vai olhar aqui que ele está alinhado com a minha distância de 4 metros. Certo? E por aí você vai associando o eixo X ao eixo Y, ou o eixo do tempo ao eixo da posição. E assim se forma aí o gráfico para o movimento uniforme da posição em função do tempo. A questão que vocês vão fazer agora, você vai buscar lá na página 106 a resposta dela, certo? Dá uma lida lá na página 106, essa é a segunda questão da atividade.
e ela quer saber a tangente do gráfico da posição em função do tempo do movimento uniforme, ela é numericamente igual a qual grandeza? Certo? A tangente dessa inclinação aqui, ela vai ser numericamente igual a qual grandeza aí do movimento uniforme. Certo? Tem as opções aí, é só dar uma lida lá na página 106 que você consegue encontrar a resposta para essa questão. Agora a gente vai entrar no movimento uniformemente variado, começando pelo uma pequena entendimento do que é esse movimento, certo? A gente tem diferentes movimentos na natureza. Um deles é o movimento uniforme, que a gente acabou de observar. A característica do movimento uniforme é o movimento ser em linha reta e ele não conter aceleração, ou seja, a velocidade é sempre a mesma. Se você olha para aquele objeto, se ele está se movendo em linha reta, se ele não tem a velocidade mudando, então ele está em movimento uniforme. Já o movimento uniformemente variado, ele também acontece em linha reta, certo? Mas a velocidade vai mudar. Essa é a grande diferença do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado. É que a velocidade muda no movimento uniformemente variado. Você percebe aqui, eu coloquei para comparação um movimento retilíneo e um movimento não retilíneo. É um movimento totalmente diferente desse daqui, certo? Você vai ser capaz de identificar essa diferença entre os movimentos, certo? Então, ele é variado, a gente dá o nome de variado porque a velocidade muda com o passar do tempo. Ou seja, a velocidade varia à medida que o tempo passa, certo? Vamos ver como que seria isso. Então, vamos supor que você começa a observar um colega de você, um colega seu, que começa a se movimentar. Então, ele estava em repouso. Quando eu digo que uma pessoa, um objeto está em repouso, significa que ele está com velocidade igual a zero. Então, aí você pega um cronômetro, um relógio, e você olha nesse relógio e começa a cronometrar o tempo a partir do instante t igual a zero. No instante inicial, a velocidade do seu amigo é 0 metro por segundo. Passou-se um segundo, ele começa a caminhar, a velocidade dele começa a aumentar. Era 0, então passa a ser 1 metro por segundo. Você passa mais um segundo, você olha no relógio e você observa que a velocidade dele aumentou mais uma vez. Suponho que você esteja com um equipamento que seja capaz de medir essa velocidade dele. Então, observe, a velocidade dele foi de 0 para 1 e para 2 metros por segundo. Ele está começando a aumentar a sua velocidade. Se ele continuar dessa forma, daqui a pouco ele vai estar correndo, certo? Então, aqui eu tenho um movimento uniformemente variado, certo? E a gente tem algumas considerações para fazer sobre esse movimento, certo? O que faz esse movimento ser uniforme é que a cada instante que passa, a velocidade aumenta a mesma quantidade, certo? Ele sempre vai variar a mesma quantidade. Vai estar explicado aqui embaixo anotado, certo? No movimento uniformemente variado, a cada instante que passa, a velocidade aumenta ou diminui também. Esse movimento ele pode ser acelerado, quando a velocidade está aumentando, ou desacelerado, quando a velocidade está diminuindo. No caso, um exemplo disso seria um carro freando, né? Se a velocidade era 1 metro por segundo e depois ela vai para 3 metros por segundo, isso significa que ela aumentou 2 metros por segundo, ou seja, era 1, depois aumentou mais 2 metros por segundo e foi para 3. Então, a aceleração desse objeto aqui seria de 2 metros por segundo ao quadrado, porque a velocidade está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo que passa, certo? Então, é isso que significa a aceleração. A essa quantidade, esse valor que
que a velocidade aumenta ou diminui, enfim, que ela varia, a gente chama de aceleração, certo? É isso que seria a aceleração. No movimento uniformemente variado, a velocidade sempre varia a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Dizemos que a aceleração, então, é constante, certo? É porque, por exemplo, você tem quando um objeto começa a acelerar, ou você pega para estudar um carro ao longo de uma viagem que ele faz, essa velocidade dele muda de várias formas diferentes. Então, ele não está fazendo um movimento uniformemente variado. Para que ele fizesse um movimento uniformemente variado, ele teria que ir aumentando a sua velocidade gradativamente, sempre a mesma quantidade. Não poderia em um instante ele acelerar mais e em outro instante ele acelerar menos. Não. A aceleração precisa ser sempre a mesma. Ela precisa ser constante para que você tenha um movimento uniformemente variado. Certo? Sobre isso, eu gostaria que vocês respondessem a questão, essa questão, certo? Não está no livro, mas você vai encontrar a resposta para ela na página 107. Qual a fórmula da função horária do espaço para o movimento uniformemente variado? No movimento uniforme, essa fórmula seria a fórmula do sorvete, né? No movimento uniformemente variado, você vai descobrir lá na página 107 qual fórmula é essa, certo? Então, assim como o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado também possui os seus gráficos e tem coisas importantes para a gente observar. A primeira delas é que, como a aceleração é constante, à medida que o tempo passa, ela vai ser sempre a mesma. Então, você possui uma aceleração que é parecida com o gráfico lá, o gráfico da posição em função do tempo, que a gente viu um pouco ali alguns instantes atrás no movimento uniforme, certo? Para cada instante você vai ter sempre o mesmo valor de aceleração. Nós temos aqui a aceleração no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, certo? Da mesma forma, você tem uma importância de se calcular essa área. Pode vir questões aí que peçam para você calcular essa área, que você calcula multiplicando a base pela altura do seu retângulo, certo? E você vai descobrir lá na página 107 também o que significa essa área, que grandeza é essa, tá bom? Você dá uma conferida lá e responde essa questão. Bom, agora nós vamos para o gráfico da velocidade em função do tempo. No caso, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia. E eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse ponto, certo? A aceleração, ela tem como unidade de medida no sistema internacional o metro por segundo ao quadrado. Perceba a diferença. Velocidade é medida em metro por segundo. A aceleração é metro por segundo ao quadrado, não pode se confundir nas grandezas, certo? E aí, a velocidade vai aumentando de forma constante, ou seja, se você começa a medir a velocidade de um carro que está com movimento uniformemente variado, se no instante de tempo 1 segundo ele tem 2 metros por segundo e ele possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que no instante 2 ele vai estar com velocidade de 4 metros por segundo. Ou seja, passou um segundo, a velocidade dele aumentou 2 metros por segundo. Passou mais um segundo, aumentou mais 2 metros por segundo. E por aí vai, sempre aumentando a mesma quantidade. E esse gráfico aqui, da velocidade em função do tempo, é semelhante àquele gráfico da posição em função do tempo do movimento uniforme. Nós temos também um gráfico inclinado, uma função aí, função do primeiro grau, certo? E aí convém também calcular essa área que tem sobre o gráfico, certo? Aqui eu já adianto para vocês que essa área, se você for capaz de calcular a área desse triângulo, você vai encontrar a variação de espaço que o objeto se deslocou no movimento uniformemente variado. Então, sei lá, imagina um carro que está com movimento uniformemente variado,
tem uma aceleração constante, e aí ele desenvolve o seguinte gráfico. À medida que o tempo passa, certo? E você vai ter aqui uma velocidade aumentando. Aqui tem a letra A, certo? Foi só um pequeno erro de digitação. Na verdade, aqui deveria ser a letra V, certo? Aqui é o eixo da velocidade, tá bom? Não é da aceleração, é da velocidade. A velocidade vai aumentando, certo? Então, esse carro vai tendo sua velocidade aumentando. Se você calcular essa área, você vai ter o deslocamento desse carro ao final de 3 segundos. Qual foi a posição final dele? Né? Ele começou lá na posição inicial 0, e aí depois de 3 segundos ele vai ter aí uma posição relacionada a essa velocidade, que ele vai estar de 6 metros por segundo. Certo? Então é só calcular essa área usando a fórmula para calcular a área de um triângulo. No caso desse triângulo retângulo, é só multiplicar aí a base pela altura e dividir por 2, certo? No caso, eu tenho uma base valendo 3 unidades e uma altura que vale 6 unidades. Então, multiplicando a base pela altura, eu obtenho então 18, o valor de 18 unidades, e dividindo por 2, então eu encontro que a área desse gráfico vale 9. Ou seja, ao final de 3 segundos, esse carro teria se deslocado 9 metros. Certo? É só calcular essa área que você encontra a variação de espaço. E aí eu tenho uma questão, a última questão da atividade, que você vai calcular a área sobre o gráfico para descobrir o quanto que esse objeto se deslocou, certo? Após 5 segundos, certo? No caso, eu vou